Olá pessoal, boa tarde. Então mais um vídeo desse livro, agora capítulo 2 da primeira parte, Corpo Espiritual. Sobre esse capítulo que tem muitas lições muito interessantes e intrigantes para todos nós. Nós começamos com o retrato do corpo espiritual. E aí eu vou fazer uma pequena leitura do André e aí nós vamos comentar. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso, antes de tudo, dizer que ele não é o reflexo do corpo físico, mas sim corpo físico que reflete tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual e o corpo mental, que lhe preside a formação. Então vejam que o nosso corpo físico, ele está dizendo que ele é o reflexo do corpo espiritual, e não ao contrário. A função e a constituição do corpo, né, o veículo físico por excelência, estrutura eletromagnética, ele é algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Eu acho que vale uma observação interessante aqui, Gisele, que é o seguinte. O Livro dos Espíritos, ele trata do corpo físico, do corpo perispiritual e do espírito, lembra, né? Tanto que nas lições mais básicas do Espiritismo, nós ensinamos que é o espírito que depende do perispírito para se reunir com o corpo físico, ele é o elo de ligação. O Livro dos Espíritos não trata de um corpo mental. Quem traz a ideia do corpo mental é a obra do André Luiz. E ele até não deixa assim, pelo menos na minha visão, de uma forma realmente clara o que é o corpo mental. Então, qual que é a dedução que eu tirei? Não sei se você vai concordar comigo. Que o corpo mental é a ideação. É como o espírito idealiza o seu corpo. Então, nesse processo que o espírito utiliza na moldagem do perispírito, porque ele vai atraindo no processo da evolução, ele vai atraindo para si os elementos que constituem a atmosfera de cada planeta, não é isso? Sim. Então ele vai aprendendo a moldar o perispírito, que é o corpo perispiritual. Muito bem, como é que ele vai moldar isso? De acordo com a sua ideação. Gostou da palavra ideação? Sim. Né? Como ele idealiza esse corpo. Então, o que eu entendo é que o espírito idealiza o seu corpo e nessa forma ideal ele monta o perispírito. Então o perispírito é montado de acordo com a sua ideação, a sua idealização de como é o seu perispírito. Tanto é que esse perispírito vai sofrer diversas transformações dependendo do estado mental. Não é mesmo? Nós temos aí fenômenos mediúnicos revelando pessoas com formas estranhas, formas angelicais ou formas monstruosas. Ou seja, como o espírito está idealizando a si próprio, que ele faz a estrutura perispiritual. Em alguns casos, essa ideação é tão disforme que o perispírito também, deformado por conta disso, vai mal formatar o corpo físico. Então o corpo físico vai trazer distorções por conta do perispírito distorcido, que se distorceu por conta da forma pela qual o espírito se via. Muito interessante, Geraldo, é isso mesmo. O André Luiz até ele usa, achei interessante você usar a palavra ideação, e ele usa a palavra fixação mental. E nós fizemos, inclusive, o estudo do livro Ação e Reação, e lá ele traz lições de espíritos que se apresentam deformados no plano espiritual. Então, eles, através da conduta, através da forma com que se portaram, eles operaram deformidades no seu campo mental, através das suas ideações. E aí, aqui nesse capítulo, ele fala o seguinte: é ele, santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue.
em manifestação incessante, além do sepulcro, além da morte. Então, quando espíritos com deformidades, né, pela ideação... Ou gravadas também. Gravadas, exato. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura, células, noutra faixa vibratória, a face de sistema de permuta, visceralmente renovado, e podemos dizer diariamente renovado, distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica. Uma das nossas células do nosso corpo, enquanto encarnado, ele está modificando, todos os dias ele está se transformando, e ele está sendo modelado pela nossa ideação, pela nossa fixação mental. Então, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. Então, eles vão repercutir de forma definitiva nessas partículas coloides que ele diz aqui, que são pequenas partículas, até pesquisamos, né, no nosso organismo. Então, eles refletem nessas partículas. Essas células, elas são comandadas, são direcionadas, elas são manipuladas por nós mesmos. Com certeza, pela nossa mente. Até o André Luiz faz uma observação que eu acho que vale a pena a gente ver aqui, que ele fala assim, ó, do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, certo? Então o corpo biológico morre, fica o perispírito, o corpo espiritual, com a sua estrutura eletromagnética. É interessante esse detalhe, que a estrutura perispiritual é eletromagnética. De acordo com as aquisições da mente que o maneja. Então, aquilo que nós adquirimos enquanto encarnados vai fazer toda a diferença no corpo perispiritual. Ou seja, todas as aquisições mentais. Exato. Aquilo que nós construímos a partir dos nossos desejos vai alterar as moléculas que constituem o perispírito. Por isso que ele fala coloidais. Né? Moléculas coloidais são aqueles agrupamentos de moléculas, né, que superam o tamanho do átomo e da molécula propriamente dita, mas que tem uma densidade porosa. Assim como o vapor, né, a fumaça e etc. Né? Onde essa energia, né, essa energia eletromagnética, ela se penetra a todo tempo, e ela está se renovando a todo tempo. Então, por isso, né? Vai se alterando. Então, por isso que nós somos responsáveis hoje, na vida física, pelo corpo espiritual que teremos no futuro, e assim sucessivamente. Justamente. Que a vida física vai ser o nosso laboratório, para que a gente se transforme, para que a gente melhore, para que a gente transforme as nossas células, mas também pode ser nosso laboratório de deformidades futuras. Legal esse termo, laboratório, né? Está experimentando, né? Sim. Mas nós, é interessante dizer que nós somos os responsáveis por essa modelagem do nosso campo mental, do nosso corpo físico e espiritual. Exatamente, né? Nós não podemos perder de vista que o corpo biológico morre, mas nós sobrevivemos, e o nosso veículo de manifestação é o perispírito, e o perispírito apresentará a forma que nós idealizarmos agora. Então, portanto, quem tem bons pensamentos terá um perispírito apresentável, bonito, né? Não vai precisar de spa, né? Quem tem maus pensamentos grosseiros e egoísticos, vai apresentar um perispírito deformado. Conforme as suas ideias. Exato. Bom, o segundo item desse capítulo se chama Centros Vitais. Nós vimos bastante essa definição dos centros vitais, né, que são os nossos centros de força, na obra Entre a Terra e o Céu, também do André Luiz. Ele traz definições individualizadas desses centros. Esse livro é muito utilizado no passe, mas aqui ele vai falar dos centros vitais
de uma forma geral. E é interessante pensar que os centros vitais é como nós somos força mento-eletromagnética. Os centros vitais são essa usina geradora de energia. São pontos que geram energias onde nós canalizamos maior ou menor intensidade. E que tem relação com os nossos desejos, tem relação com os nossos pensamentos, com a forma com que nós vivemos. Então, centros vitais, diz aqui o André Luiz, na posição de criaturas desencarnadas, né? Então, o corpo espiritual ou psicossoma é assim o veículo físico, relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais, que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir nem reconhecer. Nele, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos da ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. É interessante notar que quando ele coloca a evolução anímica, é a evolução física, biológica, porque o que vai nos impulsionar para o progresso é a forma como nós nos portamos na vida física. Na região central do cérebro, sede da mente, nós temos o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde ao abrigo planetário. É o centro coronário. Este supervisiona ainda os outros centros vitais. Então, nós temos vários centros, o centro laríngeo, o centro coronário, o centro genésico. Então, o centro coronário, ele é o que supervisiona, é o que está situado aqui na mente. Ele supervisiona todos os outros centros, assim como as peças secundárias de uma usina. Então, é uma usina de forças, né? Então, ele... Eu acho que vale mencionar aí, Gisele, que nós somos todos constituídos de células, não é isso? O nosso corpo tem bilhões de células. Eu até tenho curiosidade para saber quantas células são realmente, mas eu sei que são bilhões, né? Então, esses bilhões de células, e parece que só neurônios já são bilhões, né? Não sei quantos bilhões de células. Mas o interessante é que nossas células, elas têm funções específicas. Tem as células que são as que recobrem o corpo, não são as células epiteliais, não é isso? Elas se alongam e protegem o nosso corpo. E tem as células, e inclusive elas morrem para proteger o nosso corpo, né? Estão sempre ali protegendo, elas vão morrendo, se trocando, né? É um processo muito interessante. Nós temos as células que ocupam o nosso cérebro, são as células neuronais. Nós temos as células que cuidam do nosso coração, né? As células que sustentam os músculos cardíacos, as células estomacais, responsáveis pela digestão, as do intestino, enfim, nós temos uma especialização imensa de células no nosso corpo. Agora, curioso é nós entendermos da onde é que vem essa especialização e como é que ela é controlada. E coisa que eu nunca entendi direito, até me recordo que o nosso amigo Flávio me disse certa vez, que se você tirar uma célula do seu corpo, uma célula, por exemplo, que ela é destinada a manter o músculo cardíaco e deixar em laboratório, paradinha, lá mantendo num líquido que ela se sustente viva, essa célula perde a sua especialidade. Você sabia disso? E ela vai ficar neutra. Então, o que mantém as células especializadas? Essa sempre foi a minha pergunta. E o André Luiz responde isso. O André Luiz diz o seguinte, que os nossos centros coronários, e o nosso centro coronário, né, melhor dizendo, ele, veja só, no centro coronário nós possuímos equipamento de recursos automáticos
que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Então olha que interessante, onde que fica armazenado esse equipamento? No perispírito. É o perispírito que mantém essa ferramenta, né? E através do centro coronário, né? Através do centro coronário, né? Que nós somos capazes, a mente, a alma, o espírito, melhor dizendo, é capaz de ativar essa ferramenta que está localizada no perispírito e que se desenvolveu em bilhões de anos de evolução, né? E é muito impressionante também que o André Luiz, ele fala assim, ó, essas células, elas foram evoluindo desde as células, desde aqueles elementos unicelulares que viviam lá no mar, não é assim? No entanto, durante esses milhões de anos, o espírito foi agrupando essas células, até que hoje ele tem essas células domesticadas. Então, acho muito legal usar essa expressão, que o espírito domesticou as células. Então, nosso corpo é formado por bilhões de células, quase todas domesticadas. E ele ainda acrescenta, quase todas domesticadas. E podem ainda sê-lo muito mais, porque nós é que comandamos. De exemplo, ele coloca o centro laríngeo controlando a respiração e a fonação. O centro cardíaco dirigindo, né, o centro perto do coração, a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. O centro gástrico responsabilizando pela digestão e absorção dos alimentos, dando a organização, e o centro genésico guiando a modelagem das novas formas entre os homens. Vejam que interessante. Então, todos esses outros centros vitais são centros secundários, sendo o primeiro o coronário. E então, como ele é o centro principal, nós temos um título só falando sobre o centro coronário. Tem aqui o primeiro dos centros, é o centro coronário, aquele que faz a ligação direta entre o espírito e o perispírito, né, que comanda o corpo. O perispírito comanda o corpo. Ele é um instrumento que o espírito usa para comandar o corpo. Então esse é o primeiro, o centro coronário. Mas depois deles vem os centros que o André Luiz chama de secundários. Quais sejam o centro cerebral, que né? É aqui. Isso, não sei se é exatamente aí, ou é aqui, ou quem sabe é aqui no meio. Pelas ou imagens, é dentro. Pelas imagens que a gente já viu. Desenhinho, né? E aqui. Em algum lugar ele está por aí, né? Porque ele comanda as funções cerebrais. Depois vem o centro laríngeo. Normalmente provavelmente aí, ou no meio, ou atrás, a gente não sabe, porque nós não temos essa colocação, até porque o André Luiz afirma que a nossa ciência ainda não consegue localizá-los. Mas vai localizar. Ele diz que a medicina do futuro será o tratamento através dos centros de força do organismo, né? Depois do centro laríngeo vem o centro cardíaco. Que é o responsável pelas funções cardíacas, né? Perto do coração, em algum lugar ali, né? Mais tarde temos o centro esplênico, né? Perto do... Eu sei lá onde que é esse centro esplênico, né? Só sei que o centro esplênico é aquele que determina todas as atividades em que se exprime o sistema hemático. Ou seja, as variações, né? Do sangue, não é isso? Sistema hemático. Que eu falei. Né? Isso. E depois do hemático, nós temos o centro gástrico, que é as funções digestivas, e finalmente o centro genésico, que é o centro que determina a procriação. A reprodução. Né? A gente acaba usando para bem mais do que isso, né? Mas ele é a reprodução, ele também é o centro que determina a criação, a criatividade toda vem desse centro, não é? E me parece que são as funções criativas que geram todas as criações, né? Sim.
Muito bem, você estava falando do centro coronário. É interessante citar todos os centros para que a gente não se esqueça. A gente vai colocar também na descrição do vídeo essa definição do André Luiz, para que você possa estudar, ler, reler o capítulo. E aí o André vai falar do centro coronário, que é esse centro principal. Então ele destaca o centro coronário na seguinte forma: ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Dele parte deste modo a corrente de energia vitalizante, então, difusível sobre a matéria mental que o envolve, a fixação mental, o que a gente produz nos nossos pensamentos, em nossa fixação mental, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular. E agora vem um ponto que a gente pede para que você atente: plasmando em nós próprios. Então, os nossos pensamentos são imagens e eles plasmam em torno de nós os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Ele transmite, ele plasma, então, tudo que nós pensamos, desejamos e a forma com que nos portamos, com que agimos. Isso tudo são criações mentais que ficam plasmadas contiguamente ao centro coronário. Vejam a importância. E aí, o centro mais importante do nosso organismo, ele vai mandar essas mensagens para os outros centros vitais do nosso organismo. Muitas vezes, os nossos pensamentos viciosos, nós podemos ver aí na literatura do André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda também fala nessa questão de que os pensamentos viciados, esses pensamentos, essas fixações mentais que são plasmadas, elas acabam afetando cada um dos nossos centros vitais, causando doenças, causando problemas físicos. Porque nós maculamos o nosso organismo físico. É porque me parece que o grande ponto aí é esse a respeito da ação difusível. O que significa isso, né? Eu tentei traduzir isso com a seguinte afirmação: a energia combinada, que é a energia que vem do espírito, com a energia que é produzida pelo perispírito e pelo corpo físico, que é a energia bioplasmática, né? Ou a energia mento-eletromagnética, ou como a gente quiser chamar, mas a combinação da energia espiritual com a energia produzida pelo perispírito e pelo corpo físico, elas se combinam ali no centro coronário. Elas se combinam, mas elas se difundem, elas se emiscuem com as energias maculada pela energia mental, pelos pensamentos, pelo pensamento. Os nossos pensamentos maculam as energias que o espírito produz, que o corpo produz, ele macula e dá forma. Então essa forma que vem viciada pelo pensamento, ou vem elevada pelo pensamento, vai fazer toda a diferença quando ela for distribuída pelos centros de força. Por exemplo, uma energia que vem rica de amor, de ternura, de pensamentos de êxito, de progresso, vai fazer com que o nosso centro cerebral projete uma imagem de crescimento e de evolução. Então nós olhamos para um projeto e vemos ele grandioso, porque a nossa vontade, aqueles desejos mais profundos, fizeram o nosso cérebro produzir aquela imagem que nós já criamos interiormente. No entanto, aqui você tem aquele pensamento vicioso, envolvido com as coisas ruins. Quando o centro coronário transmite para o cérebro, vem um pensamento que te causa depressão, tristeza. E isso vai valer para todos os centros de força. Também a mágoa, a inveja,
a maledicência, todos esses são sentimentos negativos que maculam o nosso plasma, né, a nossa energia mental. Agora nós vamos passar para o segundo tema, que se chama estrutura mental das células. Então nós vamos falar um pouquinho, vejam só, que todos os temas eles estão concatenados, relacionados, né, à questão da mente, com a questão da forma com que nós nos controlamos, direcionamos a nossa vida e como isso afeta as células físicas, o nosso corpo físico. É importante considerar que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, que é a base do universo infinito. Então vejam, nós vimos no capítulo anterior o que é fluido vital, o hausto do Criador, e agora nós estamos percebendo que nós, espíritos, porque existem dois elementos no universo, lembrando, espírito e matéria, então nós espíritos que estamos relacionados a um corpo físico, mas temos esse intermediário que é o perispírito. Qual a influência, qual a correlação desses corpos sobre o nosso corpo físico? Nosso corpo físico, cada uma delas é um universo, ela tem uma força e essa força ela é direcionada através da nossa mente. A mental das células, elas são direcionadas por nós. Cada mente, cada célula do nosso corpo é um universo inteiro. Hoje nós ouvimos muito mais falar que a cura está dentro de nós do que antigamente, quando esse livro foi escrito, em 1958. Mas hoje, se a pessoa vai fazer um tratamento de câncer, de qualquer doença, o que o médico fala? 50% é o tratamento, 50% é o doente. A medicina reconhece hoje a importância e a estrutura mental que as nossas células têm de curar ou não, de proporcionar uma evolução boa no nosso organismo ou o fim da vida física. E na obra de André Luiz, mesmo no livro Ação e Reação, há um trecho que o Aulus fala para o André: se na Terra a medicina usasse muito mais o conhecimento espiritual, os médicos teriam muito mais êxito e os pacientes também. Então, esse conhecimento é o quê? É a estrutura mental das células. Então, nós somos essa grande estrutura mental, mas dentro do nosso organismo, pequenas mentes trabalhando diuturnamente. Até o André Luiz, ele usa uma expressão interessante, né? Ele fala que eles estão ainda, eles na condição de espíritos, estão se iniciando no aprendizado superior para aprenderem mais acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Então é natural, bastante natural, que ainda não se saiba quase nada a respeito dessas células que nos compõem o corpo. Nós temos uma ideia muito básica, né, a respeito delas. Nossa medicina ainda está engatinhando e há coisas que a medicina simplesmente não explica, né? Por exemplo, você olha para um corpo, né? Por exemplo, eu estou olhando para o meu corpo e penso, isso aqui é isso e não vai mudar, né? A não ser envelhecer, né? Mas eu me recordo que certa vez eu levei uma mordida de abelha bem aqui em cima desse olho, e essa parte que parece que é tão fininha, tão coladinha aqui no osso, veio parar aqui. Eu fiquei parecendo o monstro do pântano, você lembra disso? Uhum. Então, da onde é que saiu essa pele que foi capaz de trazer essa sobrancelha aqui embaixo? E retornar.
E retornou. Tá aqui, porque retornou, tô vendo. Mas como é que ela desceu? Eu até fotografei de tão impressionado que eu fiquei, porque eu fiquei com um olho só, né? Então eu fiquei imaginando como é que isso é possível. Então nós ainda realmente sabemos um mínimo a respeito do nosso próprio corpo, das nossas células, desses bilhões de células que nós administramos, né, inconscientemente, para manter a nossa vida aqui na Terra. Então agora nós vamos ao tema centros vitais e células. Então o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes às células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recoberta do intestino, as que desempenham complexas funções, transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins, e outras tantas que se ocupam do fábrico de substâncias indispensáveis à conservação e à defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Bilhões de células que nos servem de veículo de expressão, agora domesticadas, né? Como o Geraldo falou, o André Luiz falou que estão domesticadas, na sua quase totalidade, em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, como a água, o oxigênio e canais de exoneração excretória, para se multiplicarem no trabalho específico, encontrando, porém, um clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática. Nossa constituição, ela depende de algumas questões químicas para que tenha um desenvolvimento melhor, mas é fundamental a nossa conduta, os nossos pensamentos, dirigindo esse grande cosmos. Quando Jesus diz para nós, vós sois deuses, podemos ter essa lição de Jesus no sentido de que nós somos deuses de cada uma dessas pequenas células no nosso organismo, que elas estão aqui distribuídas. Então, nós comandamos. Tá certo isso? Eu acho que está certo, sim. Claro, o André Luiz, ele é bem insistente nessa situação, né? Que a mente, o espírito, né? Ele comanda bilhões de células como o senhor absoluto dessas células. Questões que são interessantes aí é que toda célula ela é movida por um princípio vital e por um princípio inteligente? É um questionamento. Talvez. Se nós imaginarmos que cada célula é movimentada por um princípio inteligente, nós temos no mesmo corpo bilhões e bilhões de princípios inteligentes que são organizados, estruturados, mantidos, selecionados, educados e formatados por um outro princípio inteligente que hoje se denomina espírito. É interessante, não é? Pensarmos nisso. A nossa mente. A mente sou eu, é você, é cada pessoa que está encarnada, né? Mas acho que vale também a gente lembrar que o André Luiz fala que o corpo, para se manter saudável, ele vai precisar de água, oxigênio e canais de exoneração excretória, não é? Então acho que isso aqui vale muito para a gente pensar que a gente tem que manter um corpo bem nutrido, né, doutora? Exato. Bem um corpo que Bastante está bem água. Trabalhado, né? Manter as atividades físicas, não ingerir tóxicos, não ingerir álcool, né? Para manter o corpo saudável, né? Sim, com certeza. E o próximo tópico é exteriorização dos centros vitais. O corpo espiritual ou psicossoma, em rápida síntese, ele é o veículo eletromagnético qual o próprio corpo físico vulgar reconheceremos facilmente
que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis, quando a criatura se encontra no campo da encarnação, fenômeno esse a que atendem habitualmente aos médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Vejam que foi adicionado aí mais um item importantíssimo, né, Geraldo? Quando a gente fala na nossa contribuição enquanto seres para a cura das doenças, né? Na nossa direcionamento das nossas células. Mas tem mais um outro item, o merecimento. Então, essa cura, né, vamos dizer, cura de alguma doença, ela vai necessitar dessa conduta, desse pensamento, desse direcionamento, dessa nutrição, dessa boa vontade, mas fora isso, quando ela não acontecer, o merecimento. Que coisa triste, hein, doutora? Vamos falar sério, hein? Merecer é um problema, porque merecer exige um trabalhão, renúncia, eliminação do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Não sei se isso é muito legal não, hein? Acabar com tudo isso tudo de uma vez. Mas um fator que me chamou muita atenção aqui é o André Luiz falar que nós somos atendidos, né, enquanto dormimos e somos muitas vezes curados das nossas doenças aminoradas porque os médicos espirituais, eles atingem o centro vital que se exterioriza. Eu realmente não sei o que é exteriorização do centro vital, tá? Não sei o que significa isso, confesso que procurei e não consegui entender exatamente isso, né? Eu nunca entendi exatamente nem o que é centro vital, na verdade. Mas vou imaginar que seja uma porta, que o centro vital é uma porta, como se fosse uma porta tipo redemoinho. Sabe aquele negócio que a água fica virando assim no mar? O André fala em dínamo, né? São dínamos de força. Então, mas não, no meu caso é um redemoinho mesmo, aquela água virando assim que está escoando pelo ralo, sabe? Sei, então, vou imaginar que é um centro de força, mas que ele é um redemoinho, que essas energias entram para esse centro, para esse redemoinho e despeja lá dentro do perispírito, né? Estou imaginando, não sei nada disso. Mas vamos ver, esse centro, esse momento, essa situação central de energia, de algum modo, diz o André Luiz, ela pode se exteriorizar. E aí, nesse centro vital, é que os médicos espirituais podem ver qual a doença e aplicar ali o remédio competente, né? O remédio eficiente. Necessário. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele afirma o seguinte: recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Ou seja, grande futuro, eu imagino daqui muitos anos, porque senão ele não falaria grande futuro, né? Ele falaria no futuro, eu presumiria 50 anos, 100 anos, né? Mas no grande futuro, talvez daqui 1000 anos, né? Grande futuro, né? Talvez também grande futuro significa um futuro maravilhoso, né? Não sei qual que é a afirmação, o que significa exatamente. Mas, com toda certeza, no futuro próximo, distante, que eu não sei quando que é isso, né? Os médicos conseguirão analisar os centros vitais. Aliás, eu até já ouvi, eu já li, que houve um desenvolvimento de um equipamento, eles dizem que foi baseado naquele filme Viagem nas Estrelas, ou Star Trek, né? Em que tem lá o tricorder, que é um aparelhinho que passa na pessoa, e o aparelhinho do médico lá daquela nave espacial, ele localiza a doença da pessoa, né? E aparece na parede, todo brilhando assim o corpo, e né, onde estão as lesões. Então eu li que parece que no Japão já desenvolveram um tricorder, vai chamar tricorder mesmo, o aparelho, o equipamento.
e ele lê esse campo magnético da pessoa. E daí ele descobre pelas emanações magnéticas onde está a lesão. Então, isso já está acontecendo de algum modo, não sei até que ponto, mas com certeza isso realmente vai ser um extremo avanço, né, na tecnologia da medicina, porque até eles estão dizendo que o tricorder não vai ser um aparelhinho que o médico vai carregar, mas vai ser instalado no celular. Então, o celular, quando a pessoa levar, né, no ouvido para conversar com alguém, o aparelhinho já lê a pessoa, já vê se ela está bem de saúde, está mal de saúde. E dependendo do caso, o próprio aparelho já chama lá o atendimento médico de urgência, né? E eu pensei até também no que ele menciona aqui, talvez uma imagem holográfica dos centros vitais, né, que identificariam aí, no caso eu estou falando da parte espiritual, você está falando o avanço da medicina, que eu acredito que deve estar para acontecer mesmo, porque a medicina de 58 para cá avançou muito. Muito mesmo. Hoje nós temos tratamentos eficientíssimos, maravilhosos, e a ciência está com a tecnologia avançando muito, então não é difícil pensar, né, na produção de imagens holográficas de doenças, de situações, e até através de aplicativos do celular. Então é interessante pensar nisso. Eu até estou imaginando, será que a pessoa que idealizou esse aparelho lá para esse filme de ficção não leu esse livro aqui? Pois é. De repente ele leu esse livro, porque eu sei que as obras do André Luiz foram todas traduzidas para o inglês, né? Sim. Então talvez ele tenha lido lá, e de lá ele tirou a ideia, né? A ideia saiu daqui mesmo. Eu não sei, eu estou conjecturando. O próximo é corpo espiritual depois da morte. Então, o psicossoma, que é a soma das nossas células, de tudo que nós temos, o nosso corpo, que a gente leva, né, o corpo espiritual, é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças. E ele fala o seguinte, que esse corpo que evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação, no plano terrestre e nas regiões espirituais, que eles são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na adinamia proveniente de nossa queda mental, no remorso, ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascidas do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantêm o organismo sutil, e pode também desgastar-se na esfera imediata à esfera física, tendo necessidade do renascimento, segundo sempre ao molde mental pré-existente. Então, deu para perceber a importância da nossa força mental, da nossa fixação mental, da nossa ideação. Essa ideação, essa fixação mental, ela vai nos acompanhar encarnados ou desencarnados. A forma como nos portamos, a renúncia às questões da matéria, valorizando as questões espirituais. Me parece também, Gisele, que um fator aqui de muita importância nos lembrarmos que o perispírito ele tem duração variável, né? Como afirma o André Luiz. Em suma, o psicossoma é ainda um corpo de duração variável. Duração variável. Então, ele não é eterno, né? Ele varia, né, segundo a circunstância, e ele se altera conforme o mundo que o espírito vai habitar, né? André Luiz fala que isso leva frações de segundo até para ele trocar o perispírito, mas é determinante o equilíbrio emocional.
e o avanço cultural. Então, a nossa situação, nosso equilíbrio mental, emocional, é fundamental nessa apresentação perispiritual. Nós queremos fazer do nosso perispírito um instrumento bonito, um instrumento útil, um instrumento que tenha capacidade de desenvolvimento, nos fornecendo um corpo mais aprimorado numa próxima encarnação, inclusive. Nós precisamos manter o nosso equilíbrio emocional e cuidar do nosso avanço cultural, porque o corpo carnal morre, mas a gente continua com o perispírito, pelo menos por algum tempo, né? E ele vai ser extremamente definitivador. Gostou do definitivador? Ele vai definitivar a aparência que nós teremos no mundo espiritual. Então isso me parece uma observação importante, porque muitas vezes a gente não cuida das nossas emoções. Nós deixamos as nossas emoções nos tomarem, nos envolverem, daí a gente age em desequilíbrio, nós nos damos aos vícios, nós nos perturbamos na alimentação, enfim, nós vamos nos sujeitando a todos os desequilíbrios, e todos os desequilíbrios vão influenciar na formatação perispiritual, e o perispírito que não estiver bem formado vai mal formatar o corpo físico nessa existência já, provocando doenças, perturbações, e muitas vezes até perturbações mentais, e fatalmente nas existências posteriores e ainda na apresentação no mundo espiritual. O André Luiz relata, por exemplo, no livro Nosso Lar, se não me falha a memória, capítulo 30, onde ele vai narrar, acho que é capítulo 29, se não me falha a memória, onde ele vai narrar de um senhor que ele entra numa cama de retificação e vê um homem revoltado. Então ele fala que ele estava um aspecto horrível, horroroso, né? Daí logo no capítulo 31 ele conta de uma mulher que ela provocava o assassínio de crianças, que as mães queriam se livrar delas, né? Ali mostra que a mulher tem uma aparência terrível, revelando todos os crimes que ela praticava. Então isso, né, essas situações do desequilíbrio emocional, da viciação, enfim, toda a violência contra a vida, os abortos, etc., provocam a deformação perispiritual. E nós não temos como fugir disso, porque isso vai nos acompanhar. E pode levar anos, séculos, e eu diria até milênios, para que isso seja recomposto. Então, por isso, a obrigação de nós cuidarmos da nossa mente. Do nosso eu gostaria de chamar a atenção aqui, até como a gente colocou a questão do perispírito. Então, na questão 186 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Então, imaginando num mundo muito mais evoluído, muito mais sutil, onde a matéria é muito menos densa do que a nossa. Olha a resposta dos espíritos. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Aí, falando dessa temática tão científica, a importância dessa mudança, porque à medida que nós vamos evoluindo, a densidade do nosso corpo físico, do nosso perispírito, eles vão reduzindo, vão diminuindo. A nossa matéria densa, ela vai se perdendo, as necessidades da materialidade também com a evolução do espírito. Mas também não podemos deixar de lembrar, doutora, já que você lembrou dos espíritos puros, posso chamar atenção para os espíritos muito grosseiros, que há regiões para onde nós vamos depois de desencarnados, que lá o corpo perispiritual é tão denso, tão grosseiro, que o André Luiz chega a dizer que ele tem mais densidade até que o corpo biológico. Pois é, tem mesmo. Então é uma questão de pura escolha. Você quer subir ou quer descer? Você quer ficar mais sutil ou mais denso? É verdade. Essa lição do André Luiz foi psicografia do Chico Xavier, ocorreu em Pedro Leopoldo,
no domingo, dia 19 de janeiro de 1958. As da Valdo Vieira ocorria às quartas-feiras. Às quartas-feiras em Uberaba. Então, para terminar, pessoal, então é o psicossoma, examinaremos quando as circunstâncias nos induzem a apreciar-lhes o comportamento de regiões espirituais vizinhas à Terra. Sociedades afins em que as almas se reúnem conforme os ideais e essas tarefas nobres que abraçam. Nossos mundos, as nossas necessidades e o lugar para onde seremos atraídos quando retornarmos para a nossa casa vai depender da nossa sintonia mental, de todo esse legado que carregamos do bem, do mal, do conhecimento, das da ações. ignorância. Por hoje, acho que nós ficamos por aqui. Acho que tá bom, né? E fique conosco, leia o livro, comentem e assinem o nosso canal. Detalhe, evite baixar esse livro sem pagar por ele. Porque nós que somos espíritas, devemos contribuir comprando o livro. Porque um centro espírita que vende pode ser a única forma de arrecadação dele se manter. A Federação Espírita que publica também precisa desses recursos para sua manutenção. Que Jesus os abençoe a todos. Tchau, um abraço.